A partir de hoje estamos começando uma nova série de pregações que se chama Minha Doença é Você. Durante 7 terças-feiras eu vou estar falando para você aqui 7 tipos de pessoas que adoecem a gente. A Bíblia, há muito tempo atrás, foi escrita e ela já nos alertava sobre essa gestão de relacionamentos que nós precisamos fazer. Não é com qualquer pessoa que nós devemos nos relacionar, e até mesmo se a gente não tiver como evitar de nos relacionar com essas pessoas, nós precisamos aprender a lidar com elas. E a primeira pessoa que eu quero falar hoje é o invejoso. É uma das pessoas mais comuns de se encontrar no ambiente de trabalho, na vizinhança, às vezes até na família, e é uma pessoa sutil, uma pessoa que não assume o sentimento que tem, mas está ali ao nosso lado e pode nos prejudicar e, inclusive, nós podemos adoecer por causa das ações, das palavras, da presença desta pessoa. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz: onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e todo tipo de males. Veja que esse versículo, ele já apresenta uma consequência da inveja. Onde há inveja, há perturbação. O que é inveja? É um desgosto, um descontentamento que alguém sente com a felicidade de outra pessoa, ou um desejo de possuir aquilo que outra pessoa tem. Então, quando uma pessoa está nos invejando, quando nós somos alvo de inveja, ou de um invejoso, ou de uma invejosa, acontece a perturbação. Então, o que nós precisamos entender? A inveja é o meio, mas a perturbação é o objetivo. O objetivo dessa inveja, até mesmo se essa pessoa estiver sendo usada por espíritos malignos, por Satanás, para nos atacar, ou até mesmo pelas obras da carne, Isso, na verdade, é um meio para nos deixar perturbados. Esse é o alvo, é nos deixar num estado de perturbação. Quando uma pessoa está perturbada, o que ela sente? Ansiedade intensa, sentimento de medo, de insegurança, sentimento de culpa, pensamentos repetidos e frequentes, sentimento de tensão, E aí o que acontece? Junto com esses sentimentos, com essas sensações, começam a vir os sintomas físicos, que é aí que está o grande link, que eu quero fazer com vocês aqui hoje, que é as manifestações físicas, as projeções físicas, a forma como a presença, a companhia, o relacionamento, os ataques dessas pessoas se manifestam em nosso corpo. E é aí que nós precisamos entender que às vezes nós estamos doentes, nós fazemos um exame, nós cuidamos da nossa saúde, praticamos uma atividade física, nós procuramos nos alimentar de uma forma correta, fazemos um hemograma, está tudo bem, fazemos um check-up, está tudo bem, e aí não conseguimos entender por que desses sintomas. Às vezes está relacionado à presença de alguém, à forma como nós gerimos os nossos relacionamentos. Gerir os seus relacionamentos é uma forma direta de você cuidar da sua saúde. Por isso que a Bíblia já nos aconselha em outra passagem que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E também em Amós 3:3, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então nós precisamos sim fazer uma gestão dos nossos relacionamentos. Alguém pode pensar assim, mas nós não podemos excluir ninguém, não podemos fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas nós não podemos fazer para salvação. Para salvação. Todos podem ser salvos, todos podem estar na igreja, todos podem ir para o céu, todos podem ser perdoados, todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Agora, para entrar na minha vida, para eu trazer para dentro da minha casa,
para eu contar os meus segredos, para eu contar a minha história do meu passado, para eu compartilhar meus planos do futuro, não é qualquer pessoa. Eu preciso realmente ter um processo seletivo, ter alguns critérios para escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar. E falando diretamente do invejoso, que é o nosso tema de hoje, se eu percebo que alguém tem inveja de mim, tece comentários invejosos, até mesmo faz ações invejosas, até mesmo querendo me prejudicar, me depreciar minhas vitórias, minhas conquistas, eu preciso necessariamente me afastar dessa pessoa, e se eu não puder me afastar, eu preciso aprender a lidar com ela, aprender a como me relacionar com ela, ok? Então, quando alguém está nos invejando, quando somos alvos de inveja, vem todos esses sentimentos, e junto com esses sentimentos vem as manifestações físicas. Isso pode acontecer, pode se manifestar numa falta de ar, em distúrbios do sono, né? Você pode ter uma sonolência muito exagerada, ou então falta de sono, que seria insônia, né? Dores nas juntas, todas as partes que dobram no corpo, né? O tornozelo, o joelho, o cotovelo, o quadril, a coluna, as vértebras, né? Distúrbios de alimentação, você às vezes começa a comer compulsivamente ou fica sem apetite. Enxaqueca, dores de cabeça, dores musculares. Tudo isso pode ser decorrente dessa opressão, dessa tensão que é causada pelo olhar invejoso de alguém. Quando estamos próximos de uma pessoa invejosa, nós estamos correndo o risco de adoecer. E o grande perigo é o quê? Que o invejoso, ele não assume a inveja. O invejoso, ele morre, mas não assume. Dificilmente você vai ver alguém dizendo para outra pessoa: eu tenho inveja de você. Às vezes a gente fala na brincadeira, né? Ai, que inveja, queria estar lá, não sei o que, tal. Mas o invejoso mesmo, que está dominado pelo sentimento da inveja, que está infeliz com as tuas conquistas, infeliz com o teu crescimento, infeliz com as tuas vitórias, ele não vai assumir. Então, como que eu posso perceber que estou perto de uma pessoa invejosa? Nós precisamos ficar atentos a alguns comentários, a alguns comportamentos. Um clássico do invejoso é que ele sempre vai comemorar a tua vitória, ele vai elogiar alguma coisa que você fez ou que você conseguiu, mas no mesmo tempo ele vai tentar depreciar aquilo. Por exemplo, você vai chegar para essa pessoa e vai dizer: eu comprei uma casa nova, graças a Deus, finalmente eu consegui, não sei o que, tal. Aí ele vai comemorar: que bom, você conseguiu, parabéns amiga, parabéns amigo. Mas ao mesmo tempo ele já vai destilar alguma porção de inveja, tentando depreciar aquilo. Por exemplo, que bom você conseguiu, mas essa casa é tão pequena, né? Mas essa casa fica tão longe do ponto de ônibus. Ao mesmo tempo já vem um sentimento de depreciação, de diminuição daquilo que nós conseguimos, né? Ou tentando colocar uma dificuldade. Você foi promovido no trabalho, aí você vai contar para essa pessoa: foi promovido agora, não sei o que, estou no novo setor. Aí a pessoa te parabeniza, né? Parabéns amigo, você foi promovido. Mas lá é mais difícil, hein? Agora vai ter mais responsabilidade, agora se cuida, que lá tem um pessoal que é perigoso, lá não sei o quê. Então ele sempre está tentando furtar um pouco daquela alegria que você está compartilhando. Fique atento a esse tipo de comentário, porque automaticamente esse tipo de comentário já está injetando em nós um outro sentimento. Naquele momento um outro sentimento já foi injetado. Você está feliz com a casa, a pessoa lança aquela palavra: é verdade, é muito pequeno, não vai caber isso, não vai caber aquilo. Você está feliz com aquela promoção no trabalho, a pessoa injeta aquela palavra, já vem o medo, já vem a ansiedade: é verdade, lá é mais difícil, lá vai ter mais responsabilidade. Então nós precisamos ficar atentos a esse tipo de pessoa, e se não puder evitá-las, nós precisamos bloquear as suas palavras, as suas mensagens, essas coisas que elas falam para nós na nossa mente. Nós precisamos ter uma mente blindada a este respeito. E a Bíblia, ela nos conta um exemplo clássico de inveja no Velho Testamento, que é José, né? José e os seus irmãos. Desde menino esse homem, né, José, ele foi alvo de inveja.
Os seus irmãos tiveram inveja a partir do momento que ele contou um sonho que ele teve, né? Que os feixes de trigo se dobravam, que os elementos se dobravam sobre ele, né? E aí começou ali uma inveja. O pai também tinha uma predileção por José, deu uma capa colorida para ele, uma túnica. E aí os irmãos, eles começaram a tramar contra José. Veja só, preste atenção. O invejoso vai chegar numa fase, num nível, que ele vai passar das palavras. Ele vai realmente começar a fazer coisas para sabotar a gente, para nos prejudicar, para nos expor na frente das pessoas e até em graus extremos para nos eliminar de um ambiente ou da vida dele ou de qualquer outro lugar. Então nós precisamos ficar atentos. Aqui nessa história, os irmãos de José, eles planejaram matar José. Por obra da graça de Deus, eu acredito, Judá, na hora, teve a ideia de não matar José, mas de vendê-lo como escravo para o Egito, né? E aí foi o que aconteceu realmente. Ele foi para o Egito como escravo e os irmãos levaram a túnica colorida, cheia de sangue de um animal, e contaram para o pai que ele havia morrido. Claro que aqui existia todo um agir de Deus, né? Deus no fim transformou esse mal em bem, mas José realmente foi vítima da emboscada de irmãos invejosos. E veja só, que não era gente do trabalho, não era gente da vizinhança, era gente com o mesmo sangue, com o mesmo sobrenome, da mesma casa. Nós precisamos ficar atentos. Mas o mais fascinante da história de José é que esse menino, ele não permitiu que a inveja dos irmãos e até mesmo a trama, né, assassina dos irmãos por causa de inveja, modificasse a essência dele. E aqui está a chave bíblica dessa mensagem, dessa série. Você talvez não possa eliminar essas pessoas da sua vida. Talvez você não possa afastar-se delas completamente. Talvez você tenha que conviver com o invejoso todos os dias, no trabalho, na vizinhança, até mesmo na igreja. Não estamos imunes, né, de encontrar pessoas, porque na igreja estamos cheios de pessoas humanas, né, pessoas até mesmo problemáticas, que têm os seus temperamentos, suas personalidades. Se não podemos evitá-las, nós podemos evitar de ser modificados pela inveja delas. Nós não podemos permitir que a inveja de uma outra pessoa modifique a nossa essência. E José, ele foi um exemplo fortalecedor disso. José é um padrão para nós. José, ele não permitiu que a inveja dos irmãos modificassem a sua essência. Ele não reagiu à provocação. Ele permaneceu calado, permaneceu como um servo. Ele não tentou provar nada para ninguém, foi vendido, foi-se embora. Ele teria tudo para se revoltar contra Deus, se revoltar contra a vida, se revoltar contra os irmãos, né? Agora eu fui vendido, agora eu fui separado do meu pai, agora eu estou aqui no Egito, talvez com a perspectiva de nunca mais voltar para casa, nunca mais ver o pai, né? Ele poderia ter vários sentimentos ali de revolta, de ódio, de ira, mas não, ele permaneceu na sua essência. José não permitiu que a inveja o perturbasse, que é o que nós lemos aí no versículo principal de Tiago 3,16, onde a inveja há perturbação. José, ele manteve a sua sanidade mental, a sua sanidade espiritual, ele manteve a sua essência no lugar. Atenção! Não permita que a inveja de alguém ou que a presença de um invejoso tire a tua sanidade, furte as tuas convicções, principalmente a respeito da tua fé. Não perca a tua fé, não perca o teu estado de sossego, não perca o teu estado de paz interior por causa da inveja de alguém. Você tem um objetivo, você tem uma essência, você sabe de onde você está vindo, para onde você está indo, você tem o Espírito Santo que habita dentro de ti, através da sua confissão de fé em Jesus, e você
é uma pessoa definida. Você não precisa ser alterado, você não precisa ser transformado pela inveja de outra pessoa. José, ele não permitiu que essa trama invejosa o fizesse cair em tentação. Quando ele estava no Egito já, a esposa de Potifar quis ter relações com José. Ele poderia ter um sentimento ali de falta de valor, né? Ele poderia pensar, já perdi tudo mesmo, já estou longe de casa, sou só um escravo aqui, essa mulher está querendo ter relações comigo, talvez eu possa até tirar um proveito disso, né? Posso ter algumas regalias aqui. Ele poderia ter cedido ao pecado, justificando que ele estava pecando justamente pela injustiça que ele sofreu no passado, pela inveja que ele sofreu no passado, mas não, José fugiu do pecado. Cuidado para você não usar a inveja do outro, o sentimento do outro, as tramas que as pessoas estão fazendo para você usar isso como uma muleta para você sair por aí pecando. É aquele velho sentimento que o nosso subconsciente cria, né? Aquela frase do eu mereço, né? Quando a gente malha, treina a semana inteira e chega no sábado, a gente tem aquele sentimento, eu mereço, eu vou me esbanjar aqui no chocolate, no refrigerante, no x-salada, né? A gente tem esse sentimento de compensação, de gratificação para nós mesmos. Mas cuidado, porque o inimigo pode tentar te enganar com esse sentimento na hora do pecado, na hora da tentação. Você já está sofrendo tanto, você está sendo perseguido tanto, você está sendo vítima de inveja, então pelo menos esse prazer aqui você tem que ter, pelo menos isso aqui você tem que fazer. Cuidado, José, ele manteve-se no foco e principalmente manteve-se puro, manteve-se santo, manteve as suas convicções espirituais no lugar. E por último, José não se vingou. No capítulo 50 do livro de Gênesis, quando ele reencontra os irmãos, né, eles vêm pedir comida no Egito, aí ele pede para trazer Benjamim, coloca uma taça de prata nas coisas dos irmãos, vai atrás deles com os soldados, e aí naquele momento, quando ele revela a sua identidade para os irmãos, o que ele diz para eles? Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José poderia naquele momento olhar para eles e dizer, olha, eu sou José, o irmão de vocês que vocês jogaram num poço, depois vocês me venderam, vocês queriam me matar, mas me venderam, agora eu vou pegar todos vocês, eu vou colocar vocês lá na prisão, aonde eu fui parar, lá na mesma cela, agora vocês vão virar escravo aqui no Egito. Se ele tivesse dominado pelo sentimento da vingança, ele teria a oportunidade perfeita para se vingar desses irmãos, mas pelo contrário, ele chorou muitíssimo, abraçou os irmãos, perdoou os irmãos, ele resgatou aquela família, ele reaproximou aquela família, trouxe o pai para o Egito, ele aproveitou aquela oportunidade para restaurar a história daquela família. Inclusive eu falei melhor sobre a história de José e de Judá na semana passada, tem até um outro vídeo aqui no canal, falando sobre a história de Judá e sobre esse reencontro. Então, irmãos, preste atenção, cuidado para o comportamento do outro não se tornar a tua doença, para você não assimilar sintomas físicos, sintomas psicológicos, para você não perder a tua fé, para você não perder a tua identidade, para você não cair no pecado por causa da inveja de alguém. Aprenda a lidar com as pessoas invejosas. Se você não pode afastar-se delas completamente, seja sábio, tenha maturidade emocional, tenha inteligência emocional, seja uma pessoa espiritual, como Jesus nos alertou. Nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E aprenda a gerir os seus relacionamentos. Aprenda a gerir os seus relacionamentos para que você não adoeça, para que você não fique numa situação complicada por conta do comportamento de outras pessoas, ok? Nos próximos vídeos aqui do canal e na terça-feira na Catedral da Nova Vida, sempre às 19h30, vamos continuar essa série de mensagens. Vou falar sobre 7 tipos de pessoas que adoecem a gente. Na próxima terça estarei pregando sobre o pessimista, como nós podemos lidar com
o pessimista, ok? Então que Deus te abençoe e até o futuro.